Essa situação, né, o Luiz Nassif, né, ele chama de movimento manada. Enfim, movimento manada é um conceito também que tem em larga escala, né, do linchamento, né, isso tem um componente cerebral que eu acho que poderia ser investigado, né, essa coisa de Não, não, as pessoas serem capturadas por uma coisa. Não, vamos cancelar, o cancelamento também, né, e como você costuma dizer, Nicoleles, que os políticos desse tempo, de hoje, né, contemporâneos, eles não estão à altura digamos, articularem a questão da espécie humana, a subsistência da espécie humana. Eu queria que você falasse um pouco disso também para a gente, porque eu sinto muita falta, por exemplo, não tem nenhum governo no mundo que eu conheça que tenha um gabinete, por exemplo, científico do ponto de vista do discurso e dos debates que vão ocorrendo, né? Como se comportar, como produzir a resposta para certos tipos de perguntas. Veja, é muito a sua colocação é muito precisa. Eu estava em Londres, né, até a semana passada para uma palestra e eu andava e ia nos lugares de máscara, né? E eu era o único. Talvez tinha mais 2, 3 pessoas que eu encontrei na rua, geralmente asiáticos, de máscara. Então eu entrava no restaurante de máscara, eu entrava nas lojas para ver alguma coisa, eu caminhava mesmo pela rua, a cidade estava cheia até, e eu olhava em volta e via todo mundo. Eu não peguei o metrô, porque o metrô é lotado, né? Então eu andei, que é uma forma muito mais saudável de conhecer a cidade. Eu não conheço Londres há muitos anos, mas de qualquer maneira eu andei. Curiosamente, algumas pessoas me paravam quando eu estava no restaurante antes de comer, né? Eu sempre comi fora, né? Na área externa, na rua. E o garçom, alguém viu, eu sou de máscara, eu só não é daqui, nós não temos mais, o problema acabou. Eu falei, não, eu sou cientista, eu sei bem o que está acontecendo. Bom, ontem no Guardian saiu a notícia que, não sei se você viu, Londres está enfrentando uma epidemia de sarampo histórica e as internações por Covid começaram a aumentar. E o número de pessoas, apesar que eles não também acabaram com os testes, acabaram com a divulgação de dados, que é conveniente, né? Como aconteceu aqui também, né? Os dados sumiram. Então, essa afirmação é precisa. E o governo inglês, que tinha nas suas mãos um dos maiores sistemas de saúde público da história, que é o NHS, né? Que está colapsado. Ele simplesmente colapsou. Hoje, lá em Londres, se você tiver um infarto ou um derrame, leva 6 horas em média para uma ambulância vir te buscar para ir para o hospital. Um colega virou para mim lá e falou, olha, meus filhos, eu peguei Covid 2 vezes recentemente, porque meus filhos pegaram na escola, mas eu não consigo uma consulta com o pediatra. Não tem vaga. Então, o sistema colapsou, literalmente. Então, essa é a prova que o problema é global, né? O problema da gestão política do mundo moderno e a falta do conhecimento da ciência, já vista como a ciência é tratada aqui, né? Tem os cardeais da ciência do Brasil que conseguem colocar seus prepostos em todas as posições chaves, né? Porque são considerados grandes mentes da ciência brasileira. E, na realidade, quem conhece o métier, quem conhece os bastidores, sabe que não é bem assim. Fora daqui, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, nunca fez nada de relevância, mas consegue encaixar seus prepostos porque tem o aval político. E nessa brincadeira, a ciência é tratada como sempre foi, é o Ministério da Troca, lá vamos esperar o que acontece, quem precisa satisfazer uma vaga, e nunca se houve um plano, nunca se tem uma estratégia científica que seja coordenada com uma estratégia industrial, que seja coordenada com uma estratégia de bem-estar social, que seja coordenada com uma estratégia econômica do país, porque, na realidade, sem isso, sem essa conectividade, nós vamos continuar sendo o país do agronegócio, para sempre. Como o Márcio Porchman gosta de falar, o grande fazendão. Para sempre não, porque se for para sempre, acaba não, as condições. Isso. Para sempre é uma metáfora, né? Até o meio ambiente, até as nossas florestas terem desaparecido, não ter mais chuva em São Paulo, porque a chuva vem da Amazônia, a água, né, os rios atmosféricos vêm lá da Amazônia para chover em São Paulo e no resto do Brasil, aqui do centro-oeste, da região sul e sudeste, até acontecer essa catástrofe, exato. Mas, infelizmente, a gente não tem essa conectividade. As pessoas não se deram conta aqui no Brasil que a ciência é muito maior do que só ela mesmo, encastelada na universidade,
nos institutos de pesquisa. A ciência hoje é a grande geradora de transformação econômica e social do planeta, para quem acordou para isso, como a China, tá? Ou como os Estados Unidos fez depois da Segunda Guerra Mundial, até recentemente. Lá também está colapsando, tá? Por causa da divisão brutal. Eu nunca vi, eu cheguei nos Estados Unidos em 89, o país que eu conheci quando eu cheguei não existe mais, tá? Qual que é o mais radical dessa mudança lá? É a tremenda divisão de visões de mundo que ocorreu lá. Também houve uma infecção viral. Ela começou bem antes, né? Mas ela se perpetua com essa criação de visões do mundo completamente conflitantes. É uma guerra civil não declarada, tá? Apesar que alguns historiadores alegam que a Guerra Civil Americana nunca acabou. Ela nunca terminou. Ela acabou a guerra, né, de confronto armado, mas ela nunca acabou do ponto de vista ideológico, cultural, socioeconômico. Haja visto que, inclusive pus no meu livro, um gráfico que foi popularizado por um futurólogo, né, o Ford, lá nos Estados Unidos, que a partir da década de 70, a produtividade americana explode, tá? Todos os meios tecnológicos, todas as novas inovações de produção explodem, mas os salários continuam flat, tá? Continuam horizontal a curva. Então, a distância entre o ganho de produção e o custo do trabalho, ou a recompensa do trabalho humano, só explodiu nos Estados Unidos, e com isso a gente tem o fenômeno do surgimento dos bilionários das big techs, né, que se consideram os grandes overlords